com os problemas nos rivais, São Paulo se tornou o favorito no Paulistão. André Henning, você acha que o São Paulo é o grande favorito a conquistar o título? Você tinha falado em pressão mais cedo. Mas agora a gente tem o Santos, que está em... Agora não, né? Mas o Santos está em frangalhos. O Corinthians está tentando se acertar. O Palmeiras perdeu o seu melhor jogador. E o São Paulo tem no Diniz o trabalho mais longo entre os times da Série A, incluindo da Série A de São Paulo, né? Incluindo aí o próprio Red Bull Bragantino, que fez troca de treinador. Luizinho, eu vou ser bem sincero com você, cara. Eu não tenho como falar isso antes de ver o São Paulo em campo, pelo menos. O São Paulo vai jogar hoje. Eu precisava pelo menos dar uma olhada, né? É muito chutômetro. Eu vou colocar que não ainda. É vou falso, colocar... então. Assim, o grande favorito. É que ali na frase você perguntou o grande favorito, mas na frase ali tá o favorito. O favorito, é verdade. Na frase tá então... mais comedido do que eu. Então eu vou colocar verdadeiro, vai. Vou colocar verdadeiro sem, né? Porque não tem o grande favorito. Porque eu acho que tem outros, mas é um favorito. Eu vou colocar... cara, é difícil, né? Porque favorito eu acho que é muita coisa. Um favorito não é o que tá escrito. Decide, irmão. Vai, decide que já tá na hora do almoço. Fica aí com essa lenga-lenga. É favorito ou não é favorito, rapaz? Eu vou colocar que não é o favorito. Tá bom. Então, o favorito. 10 vezes ideia. O favorito não é. Obrigado pela ajuda. Você me ajudou bastante com essa pressão que você colocou, com essa gritaria. Depois o pessoal reclama que a gente é o esporte inteiro a grito. Por causa de comentaristas como você. O André reclamando. A nossa narração é uma narração tranquila, de boa. Equilibrada. Equilibrada. E você aí, fica gritando. Aí é chato. Um programa que eu adorava fazer no Esporte Interativo, que chamava Mais 90. E com muita sorte, você conseguia falar uma vez a cada 15 dias, você conseguia ter uma chance de falar ali rapidamente, né? E tu ainda reclama do Luiz aí, tá vendo? E aí, eu tive uma felicidade muito grande, que acho que Deus olhou pra mim e falou, você merece, rapaz, de sentar várias vezes no meio aqui, e de um lado o André Henning e o outro o Ricardinho. Que era uma época, inclusive, que eu escutava, que eu tinha audição e tudo, não sei o que, depois isso evidentemente se perdeu. Mas olha que bênção, viu, que eu tive, que experiência profissional que eu tive de sentar ao lado desses dois monstros da comunicação, que tem justamente isso que o André falou. Eles falam bem baixinho, bem tranquilo, não grita, nada. Foi o auge da minha carreira, ok? E desde então ele veio passando por tratamentos para recuperar um pouquinho, né, dessa audição, coisa que ficou perdida aí tá perdida lá nos estúdios da Turner. O VSR, o Ale vai falar já do favoritismo, então eu quero você, com os problemas nos rivais, São Paulo se tornou o favorito no Paulistão. Então, eu sempre digo, né, a língua portuguesa, a língua portuguesa não tem nada com isso. As pessoas do Brasil lidam muito mal com a palavra favorito, né? Quando você usa assim, é favorito, eu falo, você está dizendo que vai ganhar? Não estou dizendo, estou dizendo que é favorito. O que é favorito? Né? Inclusive jogador, né? O Guerreiro no ano passado, durante a Copa América, falou umas barbaridades. Não, porque vocês disseram que a Colômbia era favorita contra o Peru, era. E também dissemos que o Brasil era favorito contra o Peru, o Brasil empalou a seleção dele lá e tudo na final. Então, as pessoas lidam muito mal. Aliás, o Guerreiro e Clássico é outro assunto. Não sei se a gente vai falar sobre isso. Mas calma. O ponto importante aí o que é favorito? É quem reúne mais condições favoráveis. O São Paulo, ele não perdeu ninguém na pandemia, ele tem um time muito qualificado, ele tem o técnico há mais tempo dos outros três, ele tem a mesma base do ano passado, ele tem as mesmas ideias do ano passado. Então, ele reúne mais condições. Se vai ganhar ou não, aí é uma outra parada. Aí a gente tem que voltar com a hora do jogo, nosso programa saudoso. Um abraço para a galera da Sporting Bet. Mas favorito, ele é verdadeiro. E é um time, né, Ale, que antes da parada, a gente já tinha visto fazer coisas muito interessantes. É um trabalho do Diniz que entre os times de São Paulo da Série A. Desculpa, é porque meu raciocínio é lento. O VS falou que não perdeu ninguém, mas perdeu o Antony, né? Perdeu o Antony. Perdeu o Antony que já... perdeu o Antony, verdade. Já estava acertado antes, né? É que estava previsto perder depois do fim do campeonato, né? Mas sim, enfim. Meu raciocínio. Não, é isso aí. Não, é isso. Mas mesmo assim, ele tirou o Panther e vai botar o Pablo, né? Então, enfim, perdeu uma peça, né? Isso é verdade. O mais habilidoso, né, do elenco, né?
no 1 contra 1, né? No 1 contra 1. Que você gosta, né, Ali? Aí o seguinte, ali a gente viu o time do São Paulo fazendo grandes partidas. Não sei se grandes, mas assim, algumas boas partidas na forma de ter uma identidade. Aquilo que a gente estava falando mais cedo, o São Paulo é um time que hoje tem uma identidade. E talvez ela nem seja aquela que é a mais ligada com o Diniz, né? Ele é uma mescla daquilo que o Diniz fazia com um jogo mais sólido hoje. Com os problemas dos rivais, São Paulo se tornou o favorito no Paulistão. Essa frase ela é verdadeira ou ela é falsa, Alê? Para mim ela é verdadeira. É um pouco favorito. Eu acho que qualquer um dos 4 pode levar. O Corinthians, evidentemente, se conseguir a classificação. Mas eu acho que o São Paulo tem uma pequenina vantagem. E essa mescla que você citou a respeito do trabalho do Diniz mostra um pouco da adaptação e do amadurecimento do treinador. Então ele entendeu que no São Paulo ele não podia fazer as coisas que ele fazia, por exemplo, no Audax. Então acho que isso já prova um pouco como ele amadureceu como treinador, e é normal que isso acontecesse, porque quem não evoluir, quem não melhorar, quem não enxergar os erros, aí em qualquer área, em qualquer profissão, tá lascado, né? Então acho que ele tem algum favoritismo, sim, mas é pequeno. Acho que aí a gente, como disse aí o VS, o Palmeiras era favorito ontem contra o Corinthians e acabou perdendo. Isso não quer dizer muita coisa, né? Você me pressionou para na sua hora falar isso? Eu falei que é verdadeira a frase, eu não fiquei falando é falso, é verdadeiro, é falso, é verdadeiro, é falso, é verdadeiro. Pela sua pressão exercida na minha hora de falar, eu achei que vinha uma grande... achei que vinha... Esperava algo mais enfático. Mas longe de te criticar, porque eu sou teu fã. Eu sei, mas é que no caso, o que eu não gosto é que a pessoa fala assim, pô, é verdadeiro. Aí você fala assim, é verdadeiro. Não, acho que é falso. Não, eu acho que é falso. Não, é verdadeiro. É verdadeiro. É você. Mas é que ele tá batendo com o Tico e com o Teco pra tentar entender e se decidir se é falso ou se é verdadeiro. Hoje é sexta-feira, irmão. Ele tá com a emoção, ele tá com a emoção do Washington Wizards. Calma que hoje ainda é quinta. Senhor André Henrique. Quase sexta. E, Ale, já que você falou agora que é verdadeiro, eu vou me permitir levar adiante. O Fernando Diniz parece aquele filme do Professor Aloprado, né? Que ele deu uma enxada, cara. Parecia. Deu uma enxada, não vi. Como é que é o nome do professor? Gente da gente, Aloprado. Gente Fala da o nome gente. do professor. O nome do personagem. O personagem? Todo mundo sabe que é o Ed Murphy. O personagem lembro. é quem? É o professor o quê? É Gordon, não é Gordon? Professor Sherman. Professor Sherman. Sherman. O professor do... E quando ele é magro, ele é quem? Ele é o Dr. Love. Todo agitadinho. É isso aí. É o Diniz antes e depois da pandemia. Mas eu ia falar o seguinte, ali, o São Paulo aponta como um dos concorrentes aí ao título brasileiro também, se ele é um dos favoritos ao título paulista, se ele é o favorito, mesmo que seja ligeiramente, que é o campeonato estadual mais forte do Brasil, isso é indiscutível. A gente pode também, por tabela, falar que o São Paulo ainda mais agora que o Flamengo está sem técnico, que é um dos bons concorrentes aí pelo Brasileirão. Depende de quantos você quer colocar nessa prateleira aí, irmão. Se você colocar 2 times... 4, eu acho que para entrar tem que ser uns 4. 3 ou 4 acho que cabe, não? Porque eu acho que Flamengo, você tem os 2 do Sul que me impressionaram muito, acho que o André também ficou com essa ideia na cabeça. Aí você tem, por exemplo, um Galo que tá tentando se mostrar forte, você tem o Palmeiras. E eu botaria esses 5 aí. Então, o São Paulo como a sexta força.